Buenas, que tal? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que os Estados Unidos irão trabalhar para desmantelar o Tribunal Penal Internacional, o TPI. O Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal internacional que julga crimes cometidos por indivíduos, diferente da Corte Internacional de Justiça, que julga crimes cometidos por estados. Esses dois tribunais, por serem internacionais, eles não estão respaldados por uma estrutura estatal que vai fazer valer as suas determinações e, portanto, seu funcionamento ele é um pouco diferente dos tribunais internos com os quais nós estamos acostumados. O tribunal ele é como toda organização internacional. Para uma organização internacional ser criada, ela primeiro passa por um processo de negociação entre aqueles estados que estão interessados em criar essa organização, no caso, esse tribunal. Aí essa negociação vai determinar as cláusulas do Tratado de Fundação, que vai determinar quais as competências do tribunal, qual o número mínimo de estados que precisa ratificar o tratado para a organização começar a existir, como é que ela vai ser financiada e todas essas questões. A partir do momento em que um estado está satisfeito com o tratado, ele vai lá e assina. Ainda não está comprometido com essa organização. No caso, vamos pegar o exemplo do Brasil, né? O Brasil negocia um tratado e um representante do Poder Executivo, ou seja, da presidência, vai lá e assina o tratado. Depois de assinado, esse tratado vai para o legislativo, que vai votar esse tratado e caso o legislativo aprove, esse tratado é considerado ratificado. Aí ele volta para o executivo e é publicado no Diário Oficial da União. A partir do momento em que ocorre a publicação desse tratado no Diário Oficial da União, o tratado está em vigor e o Brasil está comprometido com este tratado. Os Estados Unidos chegou a assinar o Tratado de Fundação do Tribunal Penal Internacional, mas nunca o ratificou e, portanto, nunca se comprometeu com o Tribunal Penal Internacional e, consequentemente, também nunca reconheceu a autoridade desse tribunal. E como esse tribunal funciona? Bom, diferentemente de um tribunal interno, em que uma pessoa é acusada de um crime, passa por um processo de defesa para depois, caso considerado culpado, é preso. Claro que não são todos os casos assim, mas no geral nós podemos determinar dessa forma: a pessoa é acusada, tem direito à defesa e se for culpada é presa. No Tribunal Penal Internacional, ele só tem poder para julgar um crime se tiver o acusado, o réu, sob custódia. Portanto, antes de que um crime seja julgado, a pessoa acusada precisa ser presa e essa prisão precisa ser decretada pelo Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, há um tempo atrás nós recebemos mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por exemplo, certamente muitos de vocês lembram. Isso não significa que o tribunal considerou os culpados pelos crimes pelos quais estão sendo acusados. Na verdade, significa que o Tribunal Penal Internacional recebeu uma denúncia e acredita factível de investigação e julgamento. Mas para isso, precisa que esses indivíduos sejam presos e terem sua custódia entregue ao tribunal. O tribunal, com eles presos, aí sim vai julgar o caso e determinar se eles são culpados ou não. Mas um tribunal internacional não tem uma força própria, né? Não tem uma polícia que vai lá, entra nos outros países e prende os indivíduos. Então como é que funciona? Bom, os estados que ratificaram o tratado, eles se comprometeram em fazer valer as determinações do tribunal. Portanto, se uma pessoa que recebeu um mandado de prisão do TPI pisar em um país que é membro do Tribunal Penal Internacional, este país tem a responsabilidade de prender esse indivíduo e entregá-lo ao tribunal. Por isso, há um tempo atrás, gerou-se muitas discussões se o Brasil poderia ou não receber o Putin, por exemplo, para cúpulas internacionais. Teve reuniões do BRICS em que se esperava que os líderes viessem ao Brasil e que se gerou uma grande tensão, porque caso o Putin viesse ao Brasil, o Brasil sendo um membro do tribunal, tenha o comprometimento de prender o Putin e entregá-lo ao tribunal. Claro, o Putin não veio e isso evitou uma grande crise, né? Bom, nem todos os estados, como vocês entenderam, são signatários, são membros do Tribunal Penal Internacional. Não são os Estados Unidos, a China, a Rússia, Israel, o Irã, entre outros. Mas se os Estados Unidos não são membros do Tribunal Penal Internacional, então por que eles querem desmantelá-lo? Eles querem desmantelá-lo porque existem acusações contra militares dos Estados Unidos e contra aliados dos Estados Unidos, como o próprio Benjamin Netanyahu, que estão tendo suas prisões demandadas pelo Tribunal Penal Internacional. Isso refletindo, consequentemente, na legitimidade das ações dos Estados Unidos no exterior e nos seus interesses e de seus aliados. Mas os Estados Unidos têm poder para fazer isso? Não diretamente. É por isso que os Estados Unidos anunciaram que vão pressionar os membros desse tribunal
a abandoná-lo por meio de sanções econômicas e outros boicotes políticos. Se esses estados denunciarem o tratado, ou seja, se eles se retirarem da organização, sem estados para sustentar o tribunal, ele sim deixa de existir. Essa é a manobra que os Estados Unidos pretende fazer. Se vai conseguir, aí nós vamos acompanhar com o tempo.